Quando se começou o processo de desmantelamento da Operação Lava Jato, vocês devem lembrar que o ministro do STF acusou a Lava Jato de prejudicar a economia brasileira, de prejudicar desnecessariamente as empresas que haviam atuado nos atos de corrupção em contratos com o governo brasileiro ou com a Petrobras. Essa opinião, ela mostra justamente uma incompreensão do funcionamento de uma sociedade de mercado. Então o Brasil, ele é basicamente um país capitalista, uma economia de mercado, mas onde essa economia de mercado ela não funciona como ela deveria. E esse raciocínio do ministro envolve um pouquinho essa disfuncionalidade. Então, nós vivemos numa economia em que grande parte do PIB brasileiro ele é incorporado pelo Estado através de tributos. Então, uma carga tributária aí da faixa de 32%. De tudo aquilo que a gente produz no ano vai para estados, municípios, Distrito Federal, estados, União. E isso, obviamente, tira das empresas e dos particulares, nós também, capacidade para investirmos. Então, nós ficamos, né, pessoas físicas, até abril, mais ou menos, basicamente pagando impostos. Né? Se você for pensar ao longo da tua vida, é como se de janeiro a abril você basicamente pagasse impostos. E isso cria uma disfuncionalidade porque também o que acontece? Para muitas empresas, para muitas atividades econômicas, o Estado ele passa a ser o principal cliente, porque o Estado é aquele que tem dinheiro. O Estado é aquele que recebe a riqueza do Brasil. Então, se você tem uma empresa de engenharia, por exemplo, você vai naturalmente querer contratar com o Estado. E aí o que acontece? O contratar com o Estado foge das regras da economia de mercado. Então, por exemplo, se um Estado ele quer comprar 200 automóveis, 4 portas, com um determinado espaço interno, um determinado motor, não pode o Estado dizer assim, eu prefiro Volkswagen do que Ford. Né? Ele tem que, geralmente, abrir uma licitação, um processo licitatório, onde ele não vai ter exatamente uma escolha. Ele vai colocar os requisitos daquilo que ele precisa e as empresas vão competir entre si para conseguir aquele contrato com o Estado. Qual é o problema disso? O problema disso é que se há corrupção no processo licitatório, como ao que tudo indica ocorreu em relação a empresas que foram investigadas pela Lava Jato, essas empresas, elas, primeiro, além de não estarem atuando dentro das regras de mercado, porque na verdade são as regras da legislação de licitação, elas deformam o processo de licitação. Então, digamos, se eu sou uma empresa de engenharia e eu, para ganhar a licitação, eu preciso dar propina a alguém, então, várias possibilidades aí. Primeiro, eu não sou a melhor empresa de engenharia. Eu precisei dar propina para vencer aqueles que, pelas regras de mercado, seriam melhores do que eu. Então eu estaria prejudicando os melhores. Eu estaria prejudicando aqueles que, dentro das regras do mercado, teriam mais condições do que eu para contratar com quem quer que seja, especialmente com o Estado. Então, a corrupção, ao contrário daquilo que parte do judiciário não consegue entender, a corrupção, ela favorece aqueles que não são os melhores. Em segundo lugar, mesmo que aquela empresa seja a melhor empresa, se ela pagou propina, então significa que ela, para pagar propina, ela cobrou mais do que ela precisava ter cobrado. Então o Estado está pagando mais caro pelo serviço ou pelo produto. Então, se uma fábrica de automóveis pagou propina para vender carros para o Estado está pagando mais caro do que ele precisava pagar.
Então, é errado se dizer que a Lava Jato prejudicou a economia. A Lava Jato, ela teria permitido, se ela não tivesse sido destruída, ela teria permitido que empresas ineficientes continuassem a fazer contrato com o Estado. Que empresas incompetentes, que empresas que não se preocupam muito com seus próprios gastos, que não se preocupam em produzir mais barato, em serem mais eficientes, que essas empresas, apesar da sua ineficiência, continuassem contratando com o Estado. Então, daí a gente vê, né, que, claro, o capitalismo no Brasil merece várias críticas, até porque o capitalismo, a sociedade de mercado, não tem a intenção de ser um sistema econômico perfeito. Nós não somos ingênuos. Nós vivemos numa sociedade humana, o ser humano é imperfeito. Qualquer sistema econômico que a gente venha adotar será imperfeito. Mas que pelo menos as regras do jogo sejam claras. Se há uma lei de licitação, se há um edital, que as coisas sejam feitas corretamente de forma republicana. O que a Operação Lava Jato nos mostrou é que o Estado não contrata de forma republicana e que o nosso judiciário não conseguiu compreender isso.